Olá pessoal, bem-vindos novamente ao podcast da Rafus Press. Semana passada nós não pudemos gravar nenhum episódio por conta de, enfim, uma série de atividades aí que ocuparam bastante nosso tempo. Mas voltamos, e este é um podcast especial, né? A gente vai falar sobre poesia e terror metafísico, ou terror cósmico, se preferirem. Acho que terror cósmico é melhor. Porque o próximo lançamento editorial da Rafus Press é uma coletânea de poesias de Wade German, que é um autor contemporâneo de poesia de horror cósmico, e chama-se Incantations, em inglês, e em português Sortilégios. É uma coletânea curta, né? Eu tenho muito carinho por ela, estou fazendo o processo de tradução, eu mesmo. Né? Eu inicialmente pensei em passar para algum tradutor, pensei na questão da manutenção dos versos, né? Eu vou já comentar um pouco sobre isso, mas eu preferi eu mesmo fazer porque é um livro muito agradável. Ele vai ser complementado por uma galeria de imagens relacionadas ao sortilégio, não é? Digamos assim, esse efeito mágico que você obtém através do encantamento utilizando as palavras, né? É mais ou menos essa ideia do título, essa ideia que governa a edição toda desde a concepção do título propriamente dito no livro. Bom, mas o que seria então essa poesia de horror metafísico? Em língua inglesa existe uma tradição que remonta pelo menos até o Renascimento, não é, na Inglaterra, que é uma tradição de um tipo de poesia mais, digamos assim, pesarosa, fúnebre, relacionada a assuntos, digamos assim, não exatamente de exaltação, né? Quando nós pensamos em virar em poesia, mesmo na poesia antiga, a poesia ela é sempre, a lírica especialmente, ela é sempre um enigma, né? Digamos assim. A lírica, isso quem fala é o Gerard Genette, né? O grande crítico e estudioso de literatura, falecido recentemente. A poesia ela coloca uma questão fundamental que não estava digamos assim, na mirada da análise literária definitiva, digamos assim, que definiu os rumos da análise literária no Ocidente, que seria as reflexões do Platão e depois muito mais aprofundadas do Aristóteles, em torno da poética, né? A concepção desses dois, do Aristóteles e do Platão, ela oscilava entre a questão da representação e a questão da narrativa, não é? Eram os dois grandes problemas que eles viam e que eles tentavam equacionar de uma maneira ou de outra. A poesia lírica, nesse sentido, ela parece que a gente não tem espaço, porque mesmo a poesia épica, ela trabalha com um processo de representação e um processo narrativo. A poesia lírica, ela trabalha com um processo subjetivo, que muitas vezes se aproxima da prece, digamos assim, daquele momento digamos assim, de recolha interior, de você se ensimesmar de uma tal maneira que você está parece que de um abismo de si mesmo. Isso permite ao eu lírico, digamos assim, uma série de possibilidades digamos assim, de expansão, né? Que ao eu do poeta normal, ao eu do RG, do poeta, essas possibilidades de expansão não seriam possíveis, não é? Então, a poesia lírica ela tem realmente uma caracterização subjetiva muito forte e muito particular, que é muito difícil até de definir. Então, a lírica, por exemplo, da Safo de Lesbos e tal, isso na antiguidade ainda, ou mesmo de alguns salmos, ela é complexa demais para entrar em alguns parâmetros que eram os parâmetros aceitos na antiguidade, que, como eu disse, graças principalmente ao Platão e Aristóteles, mas não só a eles, trabalhavam essa dualidade entre representação, narrativa, verossimilhança, né? E elementos assim afins. Então a poesia ela tem essa natureza, e ela aparentemente essa natureza subjetiva que faz com que o universo interior tenha uma riqueza contrastada ou às vezes superior à riqueza do universo exterior ao poeta, aparentemente inviabilizam o exercício da criação de uma literatura
fortemente descritiva como é a literatura de horror, ou mesmo da literatura fantástica, que necessita de certos elementos digamos assim, contrastivos, que construam, e elementos discursivos que construam a ambiguidade de uma tal maneira que isso leve o leitor a não exatamente um questionamento do real, não é que ele não vai fazer isso, já não fazia antes, mas a essa espécie de prazer estético em contemplar determinados padrões ou determinadas situações consideradas tabu ou consideradas o estándar da sociedade, o padrão, o que deve ser seguido da sociedade, elas assim numa vertigem de questionamento. Então isso você só obtém realmente com esse desequilíbrio, né, garantido por certos elementos discursivos na literatura de terror ou fantástica, que aparentemente não são frequentes na poesia. Então, poetas de terror não são muito frequentes, né? Sei lá, o Stephen King nunca escreveu um livro de poesias, e vários outros escritores dedicados ao gênero terror ou fantástico não eram poetas, mas há vários que eram. E é aí que a gente começa a entrar num ramo da poesia que vem desde a época do gótico, né, a poesia de cemitério, que é essa poesia mais, como eu disse, na época renascentista na Inglaterra existia uma tendência, e barroca, né, do Donne e outros, existia uma tendência melancólica da poesia, né, dessa lírica. E essa tendência melancólica foi, digamos, a base, que foi esse substrato, essa base que com novos elementos agregados ela foi se transformando, especialmente no século XX. Evidentemente o romantismo trouxe de volta esse elemento melancólico. Existe, aqui é importante um parênteses, existe uma interessante poesia com elementos, não exatamente terroríficos, mas com certeza elementos que contestam certos tabus, mas é dentro de uma poesia épica, como é o caso do Paraíso Perdido, de John Milton, né? Mas a poesia épica tem sua própria dinâmica, eu já falei um pouquinho dela num episódio anterior, que eu falei do Astronautila, né? Então a poesia épica tem uma outra dinâmica, uma outra propriedade muito particular, muito singular também, e ela hoje é um gênero em declínio, não sei se exatamente é a palavra, mas é um gênero com poucas obras novas, né? Poucos autores cultivam o gênero épico, né? O último grande autor era um dramaturgo, né? Era o Brecht. Mas, enfim, voltando à poesia de horror cósmico, no romantismo houve um retorno, às vezes, como eu falei, mesclado um pouco a essa tendência ao épico do John Milton, mas houve alguma coisa aí de italianos, de ingleses, de alemães, buscando um pouco mais uma poesia mais reflexiva e mais sinistra nesse sentido, não é? Porque aqui a gente já começa a perceber que a poesia de horror metafísico, ela busca nessa subjetividade usual da lírica, né? Por isso que ela tem uma natureza muito peculiar, ela busca um elemento sinistro, que às vezes é sensorial, visionário e enfim, lisérgico, né? Extremamente sensorial, às vezes é de percepção de elementos mínimos na realidade que conduzem a essa conclusão, digamos assim, a esse arremate sinistro, né? E então essa busca do sinistro é muito importante nesse tipo de poesia, um sinistro que faz uma conexão entre o pequeno ou o imediato do eu lírico do poeta e o cósmico, né? Então essa transição é essencial. E aqui a gente percebe que o horror cósmico, não é? Como eu disse, teve alguns, o romantismo propiciou, né? O Carducci, né? Por exemplo, o próprio na transição do romantismo para uma poesia mais, digamos assim, moderna, um Baudelaire, né? Também tem a Carniça, tem vários poemas que mergulham nesse universo, que é justamente essa busca do sinistro num processo de conexão entre percepções imediatas e o cosmos. Não é? Isso que provoca, de certa maneira, o horror cósmico. No século XX, já, né, entrando entre o século XIX e o século XX, alguns autores decadentes mergulharam bastante nessa tendência,
Eu vou mencionar um autor muito pouco conhecido no Brasil, mas de grande importância, especialmente em língua inglesa, que é o Steinbock. O Conde Steinbock é um autor de grande importância. Ele escreveu muito pouco, morreu muito cedo. Ele era uma dessas figuras muito bizarras, surgidas aí na virada do século XIX para o século XX. Essas figuras assim que alimentaram primeiro o decadentismo e depois as vanguardas, né? Figuras únicas de dandy e tudo mais. E ele era o vício dele em, digamos assim, em morfina e ópio, né? Acabou liquidando, mas ele acabou resultando na morte dele, mas ele tem uma produção poética instigante e uma produção de contos, né? E mais ou menos os dois se entrelaçam, os contos às vezes parecem, eles perdem um pouco aquele peso da contística, né? Enfim, da estrutura do conto, desde o Poe até Chekhov, né? Da essência descritiva, da questão da peripécia, da concentração, do efeito, etc. E ele se torna meio um pouco denso, quase uma poesia realmente em prosa, como era realizada por Baudelaire. E ele também escreveu poemas. Esses poemas têm essa natureza sinistra, né? Tem essa busca. Então os decadentistas, eles são os primeiros no caso da poesia, eles foram os primeiros realmente a buscar esse elemento sinistro, essa conexão do sinistro com um elemento. Não era, na época do, digamos assim, no momento inicial dos decadentistas, não era bem cósmico, mas era numa direção mais universal. Então já se aproximava um pouco do cósmico. Nesse sentido, é sempre bom lembrar um grande poeta brasileiro, também do início do século, da época da Primeira Guerra, que é o Augusto dos Anjos. Ele trabalha já um elemento de universalização relacionado à natureza, não é? E essa universalização do sinistro relacionado à natureza é um efeito de horror cósmico. Então a gente tem um poeta pioneiro, né, digamos assim, isso não é exatamente um gênero. A gente pode dizer assim que é um tipo de estrutura discursiva ou estrutura de construção poética de uma certa tendência da poesia decadentista que foi se desenvolvendo ao longo do século. E o Augusto dos Anjos ele está bem dentro desse, digamos, desse campo, porque a preocupação formal é forte, né, na poesia de horror metafísico. A poesia de horror metafísico ela herda muitos elementos formais do barroco. Como eu falei, John Donne, aí, o Spencer, né, um pouco antes, eles são os elos de ligação e os grandes nortes, né, digamos assim, desse tipo de construção poética em língua inglesa. Então, o Augusto dos Anjos, que era um indivíduo que cultuava o soneto e uma forma, digamos assim, estrutural do verso muito lapidada, ele se aproxima bastante desses autores e, curiosamente, construindo a partir de uma perspectiva filosófica, né, especialmente da leitura da filosofia do Schopenhauer, bastante pessoal e bastante, assim, única, né? Quer dizer, ele começou a construir isso sem conhecer qualquer outro autor, dos outros autores, né, que também não leram em outros lugares do mundo, que estavam aí realizando a poesia de horror metafísico. Nesse sentido, quem definiu esse nome e quem é, digamos assim, o grande autor, divisor de águas da poesia de horror metafísico é realmente Lovecraft. H.P. Lovecraft, né? Nosso grande autor, ele retorna aqui. Recentemente, a editora Filibata, que é uma das melhores editoras do Brasil, eu acredito que com certeza a editora que tem um dos catálogos mais ricos né, do Brasil, assim, atividade no Brasil, mais ricos e mais interessantes. É uma editora que você fica acompanhando assim avidamente os lançamentos, né? Esperando novidades, que são livros espetaculares, junto com a Sol Negro, né? São as duas grandes editoras no Brasil hoje, assim, de produção artesanal, né? Elas não são como outras editoras, são uma produção muito própria, muito artesanal, mas, enfim, os lançamentos delas são espetaculares. E ela lançou, né, uma tradução de Renato Sutana de alguns poemas de Lovecraft de título Desespero. Eu recomendo a leitura desse livro, tanto da introdução do próprio Renato, se não me engano. Sim, do próprio Renato Sutana
para quem não conhece, é um tradutor de grande poesia, né, mas de grande qualidade, um pesquisador muito sério de tradução. E ele trabalha com vários autores diferentes. E Lovecraft foi um que ele traduziu com muito esmero, muito capricho. A edição é linda, né? Que é o usual da Nefelibata. Uma edição que é assim, ela tem muita propriedade, né? É como ela é feita de maneira artesanal, ela não chama atenção por capa dura, por uma série de elementos assim industrializados, vamos dizer assim, que chama atenção em edições normais de outras editoras. Ela é simples, mas essa simplicidade é que é o que pega o olhar. E a maneira, a tipografia, a articulação de todos os elementos de design é simplesmente perfeita, né? E, enfim, a tradução, né, do Sutana e os poemas do Lovecraft são espetaculares. E, como eu disse, o Lovecraft ele define esse universo, né? Eu vou ler um trecho de um poema dele, primeira estrofe, o primeiro verso, na verdade, que é o poema que abre o livro, que é o título também, Desespero. Sobre os charcos noturnos ululando, entre os negros ciprestes suspirando, nos vendavais da noite remoinhando, demoníacas formas noturnais, contra os galhos desnudos se ferindo, junto aos poços estanques estrugindo, nas penhas sobre o mar repercutindo, do desespero as sombras infernais. Esse é o típico poema, digamos assim, de horror metafísico. Há elementos de horror, não é? Há uma percepção da realidade, que é uma percepção, como eu disse, sinistra, de espanto diante do tanto que há de sinistro nessa realidade. E essa percepção leva fatalmente a um aprofundamento do horror, a um mergulho nesses elementos demoníacos que são percebidos de maneira visionária, como elementos horripilantes, né? Então, essa é a poesia. O Lovecraft define esse universo com mais clareza. Um discípulo do Lovecraft, que é o Clark Ashton Smith, também percorre esse mesmo campo, não é? E aí se define mais ou menos essa poesia, que era uma produção até não publicada do Lovecraft, né? Porque, enfim, que editor de revista pulp ia querer publicar poemas, né? Mas é uma percepção muito, muito pessoal do horror, que é, dentro da produção do Lovecraft, eu considero até superior à prosa que ele produziu, né, numa releitura mais atualizada desses poemas, porque esses poemas eles não sofrem tanto digamos assim, dessa concepção ideológica do Lovecraft, que era daninha, né, era racista, e tinha uma série de contradições e de uma certa visão até, se não obscurantista, não é? Enfim, de uma certa uso de mecanismos viciantes de linguagem e de concepção de trama, que, enfim, fornecem vasta munição para os detratores do Lovecraft. Ele, na poesia, ele é um perfeito criador de mitos, né? Um perfeito mitógrafo do século XX, dos pequenos horrores, das pequenas angústias que vão se, digamos assim, espelhando no universo ao redor do poeta de uma tal maneira que o que ele percebe é um universo de horror, né? Quer dizer, a partir daquele ponto da subjetividade em que ele mergulha em si mesmo, naquele gesto de qualquer poeta lírico, esse gesto, no caso Lovecraft, é um gesto de mergulho no abismo, não é? E isso é espetacular. Então, por isso, eu tenho cada vez mais respeito pela poesia do Lovecraft, né? E eu considero o Lovecraft um dos grandes poetas não do século XX, assim, um dos grandes criadores de mitos, utilizando essa ideia de versificação muito peculiar, muito assim, datada, até muito retrógrada, né? Esses poemas já foram escritos perto dos anos 20, né? Então já tínhamos aí Ezra Pound, uma série de inovadores da linguagem poética que o próprio Lovecraft nem ligava, né? Ele estava interessado em construir poemas dessa percepção de realidade. Então, também há uma certa intimidade
a leitura dos poemas do Lovecraft dá uma visão mais acabada da alma dele até que a prosa. Na prosa, como eu disse, você usa artifícios, você usa dispositivos, né? Não que eles não existam em poesia, mas a poesia necessita um certo descortinamento, pelo menos de um eu do poeta, não é? Como diria o Pessoa. E essa poesia, então, ela tem um desenvolvimento no século XX subterrâneo. Infelizmente, como eu mencionei, não é... Na literatura isso acabou não fazendo muito dinheiro e acabou não tendo uma desenvoltura muito própria, né? Mas o que é muito curioso, esse tipo de poesia ela acabou na música, né? Então, desde os anos 60, com os grupos de heavy metal, né, com Black Sabbath, 60 e 70, um tipo de poesia parecida com essa de horror metafísico teve um boom, né, na música pop, e foi instigante, embora muitas vezes sem a qualidade, né, desses criadores como Lovecraft, manteve o interesse nesse tipo de criação viva. Inclusive, essa questão da musicalidade, que é associada a essa estrutura formal muito sólida desse tipo de poesia, está presente no Wade German, e também nós trazemos no nosso projeto na forma aí de peças musicadas, né? O projeto vai estar no Catarse em breve, e trazendo também essa questão da musicalidade de uma forma, enfim, que vocês vão ver quando o projeto estiver online. Mas, enfim, era uma apresentação desse tipo de poesia. Eu acho que é uma poesia muito instigante, né? Hoje ela sobrevive ainda nas mãos de autores como Thomas Ligotti, que produz poesia, por exemplo, o Wade German, né? Existem alguns outros poetas pouco conhecidos no Brasil, também produziram, além do Lovecraft e do Clark Ashton Smith. Mas eu quero trazer, então, para os leitores brasileiros um autor contemporâneo, que continua produzindo, que tem uma visão muito peculiar, que tem um controle muito grande da estrutura formal dos versos e que transmite um sentido aí de universalidade do horror, não é? Essa perspectiva cósmica, né? Aquela perspectiva que a gente tem no filme Melancolia, do Lars von Trier, essa perspectiva cósmica de aniquilação e horror, de uma maneira muito elaborada, muito bonita, muito bem, digamos assim, muito original também, né? Um problema desse tipo de poesia é a tendência a você repetir os passos de alguém que já fez algo parecido, né? Mas o Wade German não, ele tem uma originalidade, ele tem uma profundidade muito própria. Então eu gostaria muito de trazer esse material, não é? Vai entrar no Catarse nos próximos dias, e eu espero realmente contar com a ajuda de todo mundo, porque é um material que eu tenho interesse muito grande em trazer pro leitor brasileiro, especialmente, não é? Então é isso, eu não pude falar tanto que eu deveria ou poderia da poesia de horror metafísico. Posso fazer um segundo episódio, caso alguém tenha interesse, né? Expresse aí nos comentários. E vou ficando por aqui. Espero não atrasar, né? Espero que a gente consiga manter a fluência dos vídeos. Mas é isso. Um abraço e até mais.